Olá pessoal, tudo bem? Professor Erivaldo falando, prontos para começarmos mais uma vídeo explicação de conteúdos. Nós faremos hoje uma revisão de alguns pontos e explicaremos outros pontos também. Isso tudo porque na nossa próxima aula, do dia 25, nós teremos uma avaliação sobre esses conceitos assim estudados. A gente já vem estudando em aulas anteriores sobre a questão de função, né? Função de primeiro grau. Então aqui nós temos uma definição nessa primeira tela, no primeiro slide, que função do primeiro grau, ou também chamada de função afim, é qualquer função de f e r, né, conjunto dos números reais, e dada por uma fórmula, que é uma fórmula chamada fórmula geral, que está aí ax mais b, tá? Onde esse a e esse b são números reais, em que o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, tá? Mais à frente a gente vai ver exemplos que vão entender melhor do que eu estou falando, tá? O A é chamado de coeficiente numérico de x e o B é o chamado termo independente ou também constante, tá? Dessa forma. Aqui nós temos dois exemplos de função, tá? Nós temos essa função primeira aí, f de x igual a 5x menos 3. Nesse caso, o termo de A é o 5, que está logo no início aqui. E nós temos o menos 3, que é o termo independente, que é o valor de B. E aí o sinal acompanha, tá? Quando positivo, não necessário. Quando negativo, é obrigatório. Na outra função, nós temos f de x igual a menos 2x menos 7, em que o termo de A é igual a menos 2 e o de B é o independente, que é menos 7. Repito, A é aquele que acompanha x e B é aquele que fica com a letra sozinha, tá? Primeira parte que a gente vai explicar agora, diferente dos anteriores, que é como calcular a raiz ou zero de uma função, tá? Raiz ou zero da função é o valor de x, onde o gráfico passa, né? A gente vai explicar como fazer esse gráfico, e aí você traça uma reta. Essa reta ela vai passar exatamente na linha de x em um determinado ponto. Esse ponto é o que a gente chama de zero da função. Por quê? Porque em cima da linha é o ponto zero, né? É zero. Todo o gráfico desenhado e ele fica demarcado em cima de uma linha, esse é o ponto zero, tá? Então é bem simples para se fazer isso. Aqui nós temos três exemplos, a gente vai explicar como resolvê-los. Primeira função nós temos y é igual a 2x mais 22. E o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa copiar essa equação 2x mais 22 e igualar a zero e transformar ela em uma equação de primeiro grau, tá? Feito isso, a gente vai lá e resolve essa equação de primeiro grau. Então, nós vamos ter aqui 2x mais 22 igual a zero. E aí, ao fazer essa parte, a gente simplesmente transformou essa equação em uma equação de primeiro grau, tá? E aí vamos resolver essa equação de primeiro grau. Vou resolver usar esse espaço, depois a gente apaga tudo e faz de novo. Então nós vamos ter aqui o seguinte, 2x mais 22 igual a zero. Resolvendo isso aqui, nós vamos deixar o termo de letra de um lado e o que não tem letra vai para o outro com o sinal trocado, ficando 2x igual a menos 22. Agora, eu isolo a letra, tá? E vou dividir um lado pelo outro. 22 dividido por 2. Portanto, eu vou ter um x igual a menos 11. Esse menos 11 é o que a gente chama de raiz da função, ou também conhecido como zero da função, tá? Então, para esse primeiro exemplo, nós temos x igual a menos 22. Deixa eu... menos 11, né? Mesmo caso na segunda função. Então, vou lá. 15 igual a 3, igual não, mais 3x igual a zero. Veja que eles estão em lados diferentes, né? Não tem problema. Você vai fazer a mesma coisa, você vai isolar a letra aqui, e o que não tem letra passa para o outro lado, troca o sinal. Depois você divide um lado pelo outro. Se você quiser fazer direto, alguns preferem fazer assim também, você faz a conta aqui já direto também, ó. 15 dividido por 3 é 5. E jogo de sinal, menos do 15 com mais do 3 dá menos. Então eu tenho um x igual a menos 5 para a segunda função. Isso aí é o chamado zero da função ou raiz da função. Vamos de novo para o próximo.
Agora, esse último caso, nós temos x mais 5 igual a 0. O igual a 0 justamente por causa do zero da função, porque a gente quer saber o valor de x e vai ficar exatamente em cima da linha, tá? Então, organiza aqui e passa o 5 para o outro lado, sinal trocado. Como o nosso x ele está desacompanhado de números, aí nós já temos na nossa raiz da função, que é exatamente o menos 5. Veja que é bem fácil fazer esse cálculo da raiz da função, tá? Não tem dificuldade nenhuma. É só copiar a equação, resolver essa equação e pronto. Equaçãozinha de primeiro grau. Gráfico de uma função de primeiro grau. Então, a gente, para fazer um gráfico da função do primeiro grau, nós temos aí uma definição. Você depois dá uma pausa e dá uma lida nela direitinho para entender. Então, o gráfico de uma função, toda função, seja ela de primeiro ou segundo grau, ela pode virar um gráfico. E esse gráfico, ele tem umas características importantes. Veja que está bem destacado aqui, já em amarelo, lá no primeiro parágrafo. O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta, certo? Ele vai ser sempre uma reta. Não importa para que lado essa reta vai estar virada, mas vai ser uma reta, tá? Ela pode estar virada assim, ela pode estar virada assim, ela pode simplesmente ser só uma linha desse jeito, tá? Bom, aqui nós temos um exemplo. Função y igual a 2x menos 1. E temos mais de uma maneira de a gente fazer esse gráfico, tá? Nós temos a maneira mais demorada, que é por meio da tabela. Nós temos essa tabela do lado e nós vamos construir essa tabela, tá? E a outra maneira, que é por meio de calculando a raiz, que é um esboço do gráfico que a gente vai ter nos próximos slides. Bom, então se eu tenho uma tabela e eu tenho uma função, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar valores para x e calcular depois os valores em y. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, o x primeiro 1 na minha tabela, eu vou trocar lá na fórmula, tá? Na fórmula que está aqui em cima, o x por esse 1, para saber qual é o valor do meu y. Então, eu vou ter y igual a 2 vezes 1 menos 1. E eu sei que é o seguinte, então, que eu vou ter 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1 é 2, e 2 menos 1, eu tenho que y é igual a 1. Repetindo, tá? Aqui a gente substituiu esse 1 que eu coloquei aqui na tabela, tá? Eu criei esse número, então eu posso usar qualquer número. Eu usei o 1, poderia usar o 0, o 2, o 3, o 4, o menos 1, menos 2, menos 3, qualquer número, tá? Você escolhe um número e com ele você calcula o valor do y, sem problema algum. Até porque a reta ela é infinita. Então eu posso usar qualquer número, seja positivo ou negativo, ok? Então eu tenho que y é igual a menos 1. Deixa eu preencher aqui então. Eu calculei com 1 e cheguei a um valor de y igual também, repetindo, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 é igual a 1. Coincidência os dois valores serem exatamente iguais, tá? Se eu coloco agora um 2 para o lugar do x, então eu vou ter lá na minha fórmula para y 2 vezes 2 menos 1. Y é igual a 2 vezes 2 aqui é 4. Lembra que você tem que fazer multiplicação primeiro, expressão, e repete o 1. E eu vou ter 4 menos 1 igual a 3. Aí eu tenho um 2, então, para x igual a 2, o nosso y será igual a 3. E aí, com esses dois valores que eu fiz aqui, que são chamados de pares ordenados, só para a gente lembrar, aqui eu tenho um par ordenado 1 e 1, e o outro par ordenado que ficou 2 e 3. Com esses pares ordenados aí, agora eu posso construir um gráfico, tá? Mas aí a gente vai fazer lá na frente, no próximo slide, usando a outra fórmula também. Depois a gente vai lá e constrói esse nosso gráfico, ok? Deixa eu colocar logo ele, que é melhor então, né? Então, 1 e 1, e 2 e 3, né? Então, nesse caso, eu teria que fazer o quê? Para fazer o gráfico, eu vou pegar o quê? Fazer aquele plano cartesiano e marcar os pontos aqui, né? 1, 2. O y nós temos 1, 2, 3. No x eu tenho 1 e 2.
Aí, nesse caso, eu vou fazer a combinação dos pontos, né? O primeiro marcação 1 e 1 vai ser aqui. E a segunda marcação 2 e 3. O 2 daqui vai subir para o 3 aqui de cima. E aí eu depois vou marcar esses dois pontos assim, tá? Então, 1 e 2 aqui de x. Ele subiu esse 2 do x até o 3 nosso lá do y, tá? Aí agora, feito isso, eu vou traçar uma linha assim. Essa linha nossa aqui é a reta que configura o gráfico da função. Como que eu posso fazer isso aqui no chamado esboço do gráfico? Esse aqui é o método mais rápido de resolução, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, essa é a mesma equação anterior. Nós temos que, primeiro, calcular a raiz da função. Então, vou ter 2x menos 1 igual a 0. Dessa forma, deixa eu diminuir o tamanho aqui. Então, 2x menos 1 igual a 0. 2x igual a 1. E x é igual a 1 dividido por 2. Portanto, eu vou ter x igual a 0,5. Aqui, nesse caso, quando ele for fracionário assim, é importante que você coloque ele em decimal para você localizar depois ele na reta, tá? Localize ele na reta depois, porque fica mais fácil. Bom, feito isso, eu tenho um valor desse x. Esse x aqui é o que a gente chama da raiz, ok? E para construir o gráfico, eu preciso de dois valores. Um valor é a raiz que a gente calculou aqui, e o outro valor não precisa a gente calcular. É esse termo independente de b que nós temos lá na função. Olha lá na função onde eu circulei agora, ó, o menos 1. Então, vou precisar fazer o gráfico da seguinte maneira. Traço o plano cartesiano, tá? E nesse plano cartesiano eu vou colocar esses valores. Como? Eu vou colocar aqui o 1 de x, que é esse que a gente vai posicionar o 0,5. E na reta de y, ele está menos 1. Se ele está menos 1, isso significa que minha linha do gráfico ela é negativa. Então, vou ter que traçar ele aqui para baixo. Para baixo. Então, você já observa aqui quando você for fazer. Se ele é positivo, você vai para cima. Se ele for negativo, você vai puxar ele para baixo. Então, eu vou ter que descer aqui até o menos 1. Tá? Feito isso, agora eu vou posicionar os meus dois pontinhos que eu calculei, né? Primeiro, eu vou pegar esse daqui, ó, que é o menos 1, e marcar o ponto aqui no gráfico. Negativo, que eu acabei de colocar aqui, ó. Depois, eu vou pegar o 0,5, que é a raiz que eu calculei, e ver que ele aqui é a metade entre... O 0,5 está entre o 1 e o 0, né? É metade, é meio. Feito isso, agora eu vou pegar a régua, você aí na sua casa pegar a régua, e vai traçar essa linha por aqui. Ela não ficou certinha, vou organizar, tentar fazer aqui. Ops. Pronto. E aí você vai traçar com sua régua aí que vai ficar perfeito, tá? E aí nós temos o chamado esboço do gráfico. Mas só precisa fazer esses detalhes aí mesmo. Mais um exemplo. Vamos lá, calcular primeiro a função. Bom, calculando a outra função, então já adiantei que nós isolamos 2x e o mais 4, então a gente já pode fazer direto assim, tá? Depois isolamos o x, 4 dividido por 2, 2. Chegamos ao resultado aqui da nossa raiz da função, que deu 2. Portanto, na hora de fazer o gráfico, eu vou traçar uma linha aqui e coloquei esse 2, igual eu já fiz aqui, ó, tá? Coloquei o 2 no lugar, certo? E olhar aqui na nossa função qual é o outro valor, que nesse caso é o menos 4, né? O menos 4 que a gente acrescentou ali, dessa maneira. E ele já está aqui embaixo posicionado, bem aqui no canto. Feito isso, eu vou marcar então aqui o ponto 2. Quando vocês for fazer com o lápis de vocês, é só a pontinha do lápis pingou aqui, como a gente está fazendo usando esse nosso aplicativozinho, então não dá para posicionar ele direitinho perfeito assim, tá? Mas você usa aí, é só uma pontinha, não precisa fazer uma bola muito grande, faz um ponto e depois posiciona a régua e traça essa linha que pega pelos dois pontos em si, tá bom?
Fez isso, traçou a linha e fica perfeito. E aí nós temos o que a gente chama o nosso esboço do gráfico, certo? Agora nós temos a outra aplicação por meio de uma situação problema, né? Dadas as funções de primeiro grau, e nós temos duas funções, uma destacada em amarelo e outra destacada em vermelho. Função em P e função em M. Na letra A aqui a gente precisa calcular o valor de P trocando o nosso x por 4. Não é o P pelo 4 não, tá? Calcule o valor de P4, ou seja, o x que está no parênteses vai sair e vai entrar 4 no lugar. Então nós vamos colocar assim, P igual 3 vezes 4, porque lá na função nós temos um x, né? 3 vezes x, essa que está em amarelo, mais 1. Setinha, vamos continuar aqui. E aí a gente faz direto aqui o seguinte, né? 3 vezes 4 no início são 12. E 12 mais 1. Aí você pode perguntar, professor, se eu quiser eu posso fazer logo o 12, o resultado já direto, tal. É bom que você deixe anotado, porque fica mais fácil você compreender depois, tá? O que você fez. Então nós temos assim, né? 12 mais 1 e 12 mais 1 é igual a 13. Então eu tenho aí P igual a 13, certo? O valor do M3, vou fazer a mesma coisa, agora na outra função em vermelho. Então eu vou colocar M é igual 2 vezes x, então vai sair o x e colocar 3 no lugar, porque é o valor que está dando aqui na questão, menos 3. Portanto, M é igual a 2 vezes 3 aqui primeiro, que são 6, e 6 menos 3, nós temos 3 de resposta. E aí nós calculamos o valor de M. E numa letra C, está pedindo para a gente calcular o produto dos dois valores. Produto significa o quê? Eu vou pegar o valor do primeiro e multiplicar pelo valor do segundo, que é o 3. Então, 13 vezes 3, eu tenho o produto que é igual a 39. Então, o produto nada mais é do que a multiplicação. Então, aqui é uma situação problema em que eu vou fazer o quê? O uso de substituir os termos que foram empregados na questão, né? Substituir e aplicar as fórmulas fazendo os cálculos devidos aí. Outra situação, problema que a gente tem aqui, né? Que é você fazer um cálculo de valor diverso, né? E aí você tem uma aplicação de situação problema. Esse aqui, vamos passar para cá. Esse aqui eu coloquei ele, mas depois eu tirei a questão semelhante para lá da prova, então vou passar para esse outro. A fórmula que também segue a regra do anterior que a gente fez, né? A fórmula, nós temos aqui uma função, a forma de número do sapato, n, em função do comprimento C do pé, em centímetros. E aí nós temos aí 5C mais 28. Aí ele pede para que a gente calcule na letra A se o pé tiver 24 centímetros. Então significa que eu vou ter n igual, aí vai sair o C e vai colocar no seu lugar os 24, né? 5 vezes 24. 5 vezes 24. Aí 5 vezes 24 mais 28 sobre 4, né? Adiantei aqui, igual. Multiplico primeiro o 5 vezes 24 dá 120 e repete o restante. 120 mais 28, vou fazer aqui embaixo, vai dar 148, né? 148, vou colocar aqui 148, n igual a 148 dividido por 4. Portanto, n é igual a 148 dividido por 4, né? Vai dar 35 de resultado. 35. Portanto, nessa proporção, nesse cálculo, a função ele vai dar n igual a 35 com o número de numeração do calçado aí. No segundo caso aqui, nós temos o seguinte, é o comprimento do pé de quem calça 40, né? Então agora ele já quer o contrário, ele já sabe qual o valor, o número que a pessoa calça. Ele quer saber quantos centímetros exatamente tem o pé dessa pessoa. Então a gente vai substituir o 40 no lugar de n, né? Aqui, ó, 40 entra no lugar do n e repetir o restante da fórmula. Na outra linha a gente vai fazer o quê? O 40 multiplica cruzado vezes 4, que dá 160. Nós temos aqui no início.
E do outro lado da igualdade também repetimos esse resultado. Virou uma equação de primeiro grau. Isolamos o 5C de um lado, o 160 do outro e passamos o 28 aqui com o sinal trocado. E ao passar esse 28 sinal trocado, nós vamos subtrair, né? 160 menos 28 que dá 132. E 132 dividido por 5, isola C, 132 dividido por 5, que vai dar 26,4. E aí seriam 26,4 centímetros, né? Centímetros do tamanho do pé dessa pessoa que calça essa numeração e aí 40, né? Dessa forma. Uma outra situação, problema, né, que nós temos aqui, uma firma concede televisores, cobra de visita uma taxa fixa de R$40, mais R$10 por hora de mão de obra. Sabendo-se que o preço a ser pago pelo conserto de um televisor é dado em função do número de horas de trabalho, encontre sua lei de formação. Esse é o primeiro cálculo que a questão de se fazer, encontrar a lei de formação da função. Quanto pagará um cliente por um conserto que durou 3 horas para ser realizado? Bom, o que é que nós temos aqui? Um valor fixo, tá? O valor fixo é aquele que, independente de se ele vai consertar ou não, ele vai olhar o que a gente chama de orçamento, né? Ele vai observar e ele já cobra essa taxa inicial. Então ele diz o seguinte, que essa taxa fixa ela é de R$40. Então vamos colocar aqui quanto ele pagará, né? Vamos considerar o P, né, de pagará. Vamos colocar assim mesmo, né? Valor pago, né? O custo. Aí a letra você pode colocar qualquer uma. Então o valor fixo que é de R$40. Deixa eu só diminuir o tamanho aqui. Então ele vai ter R$40 de valor fixo mais o valor variável que é 10. Esse valor variável que é 10, ele é multiplicado pela quantidade de horas. Então essa é a nossa lei da formação da função, né? P igual 40 mais 10 vezes H. Vezes H. Aí ele diz o seguinte, se ele durou 3 horas o conserto, ele já quer saber outra. Aqui a gente respondeu já a primeira pergunta, tá? Primeiro questionamento. Então, quanto que ele vai pagar pelo um conserto que durou 3 horas? Então, eu vou ter 40 mais 10 vezes 3. 3 horas entra no lugar do P, né? do H. As 3 horas estão ali no enunciado. Então, ele pagará 40 mais, e aí repete para fazer a multiplicação 10 vezes 3, que é igual a 30. Somando tudo aqui, então ele vai pagar no total R$70, né? 40 do valor fixo, mais 30 pela quantidade de horas que demorou o serviço, tá? É importante vocês saberem que durante a explicação desses pontos, né? Claro, vocês depois vão poder pausar os vídeos, voltar a analisar cada forma como a gente respondeu, o que mudou de um ponto para outro, né? E estudar também as outras questões que nós temos nas atividades feitas anteriormente, ok? Nós temos só isso para a nossa explicação de hoje, nessa revisão, tá? E nesse acréscimo de informação, estudem direitinho e por hoje é só, até um próximo vídeo.